Thoth, um homem com cabeça de íbis, simboliza o verbo divino, que dá nome a tudo o que existe. Representa o princípio multiplicador do único Deus, que, ao nomear, cria um ser divino. Thoth carrega o livro do destino, onde anota as transformações de cada espírito, os nomes e formas, as diferentes personalidades na cadeia de reencarnações que nos levam à imortalidade. Cada espírito recebe um corpo, um nome. Neste caso, Sete I, uma personalidade temporal como Faraó, determinada pelo ciclo e pelas circunstâncias, onde cumprirá seu destino temporal de aprendizagem. Thoth escreve em seu livro o nome dentro de um laço, chamado cartucho egípcio. Cada laço tem um nó na sua base e representa uma das vidas temporais do Espírito Eterno. O nome é a vibração da palavra divina que dá forma ao corpo e define a personalidade temporal do espírito encarnado. Em cada vida tem-se um nome diferente. É uma lição de cada vez. O destino define as circunstâncias que são necessárias viver para que se aprenda. Thoth é o escrivão dos céus. Arquiva a lição que o espírito encarnado deve aprender no livro do destino e, no momento da sua morte, escreve os sucessos obtidos. Ele é o ser responsável pela palavra, é o inventor da linguagem, da escrita e do intelecto que retém, compara e analisa. Ao lado de Thoth está Seshat, com a sua coroa de 7 pétalas. 7 é o número do processo. 7 são os níveis da mente do homem. Ela escreve na matéria o nome do faraó, dando lugar a seu atual ciclo temporal. Parte do mito de Osíris é o chamado julgamento dos mortos. Acontece quando o espírito do morto chega ao Doat, uma dimensão além da física, para encontrar-se com as forças que impulsionaram a sua mente no universo de contradições que é a vida sobre a Terra. No Doat revê a sua vida, avalia seus atos e eleva o que aprendeu sobre o universo até sua consciência permanente, antes de reencarnar, a fim de que continue o processo de aperfeiçoamento. Anubis, um homem com cabeça de chacal, guia o espírito do morto nesse mundo imaterial. O chacal simboliza a força guia. Os egípcios perdidos no deserto reencontravam a civilização seguindo as suas pegadas. Anubis coloca o coração na balança dupla de Maat, a deusa da verdade e da justiça. O coração é o símbolo do que o morto sentiu, pensou, decidiu e fez. O contrapeso é a leve pluma da verdade que determina se aprendeu a lição devida. Precede a Thoth um homem com cabeça de íbis que simboliza o único Deus quando multiplica os seres da criação. Ele pesa o resultado de cada decisão, avalia o seu comportamento em cada circunstância difícil do seu destino, a lição essencial nesta encarnação. Ele escreve o livro do destino, os registros akáshicos, as transformações de cada espírito em seu processo de evolução, o nome que usou, a forma que adotou, o lugar onde nasceu, as circunstâncias que experimentou e os resultados obtidos. Uma estranha figura, composta de partes de vários animais, observa. Representa as formas encarnadas pelo espírito, as diferentes formas de animalidade original. É a força animal que impulsiona o espírito em direção à matéria, a paixão, o desejo, as sensações do corpo. É a força de Sete, o lado escuro de todo ser humano, o que atrasa o seu processo de evolução.
O espírito eleva as compreensões verificadas por sua personalidade temporal até sua parte eterna e recebe de Thoth um novo destino, uma nova lição e uma nova vida para viver. Sai guiado por Horus, a luz de sua própria consciência, a que o espera no momento de sua liberação definitiva, quando terminam seus ciclos de reencarnação, porque já aprendeu tudo. Indica-lhe que entre no santuário de seu novo corpo, onde estão as outras forças que impulsionam a sua consciência. Ali, presidindo, se encontra Osíris, força que impulsiona o processo em direção à espiritualização e ao abandono das paixões animais. Está acompanhado de Ísis e Néftis, suas conexões com as sensações e emoções do corpo que ocupa nesta nova vida em que acaba de nascer. Os 3 santuários seguintes estão dedicados ao único Deus adorado pelos egípcios, aquele que está em todos os lugares. Contudo, eles o viam em 3 fases diferentes, 3 momentos diferentes de um só Deus. O Egito é um país de um só Deus, e sempre foi assim. Só que para eles, esse único Deus, essa única e total consciência, se manifesta no universo em 3 diferentes momentos do Gênesis. Os sacerdotes utilizaram 3 nomes diferentes para essas 3 fases da criação, para comunicar fácil e gradualmente como compreendiam Deus. Na primeira fase da criação, antes da manifestação do universo, existia apenas um Deus absoluto, a unidade inicial, a quem chamaram de Atum-Ra. Nunca foi representado com uma forma física, e nos hieroglifos era desenhado como um disco dourado, um sol simbólico, fonte da luz. O santuário de Atum-Ra era o primeiro dos 3. Atum-Ra é o Deus absoluto, que existia antes da manifestação do universo. Ele é a unidade, a matéria-prima, o caos que contém tudo em potência, o nada, o grande princípio, a própria essência de todas as coisas, o Espírito Divino, eterno, imutável, que sabe tudo e está em todas as partes. O santuário seguinte é o de Ptah, Deus na hora em que a sua vontade manifesta a criação e dá lugar ao universo. Na segunda fase, Deus ativa a sua vontade, sua energia divina, para manifestar o universo e cria a matéria. Esse Deus que cria o universo foi chamado de Ptah-Ra. Nos escritos sagrados está representado por um homem envolto em faixas, que segura um bastão composto de 3 símbolos. O Ankh, ou símbolo da energia vital criadora, que se manifesta como vida nas pulsações do sistema vascular. A força divina é chave da vida. O Uás, que representa a artéria principal, simboliza o canal por onde flui a energia pelo corpo. Também tem a forma de um bastão que utilizavam no campo para controlar serpentes. O controle da corrente vital, a serpente energética, o Kundalini que sobe pela coluna vertebral. O Djed, que simboliza o eixo de crescimento e desenvolvimento de todo ser vivo, a coluna vertebral que estrutura todos os seres, dando forma aos diferentes corpos. O bastão de Ptah tem, portanto, uma profunda simbologia referente à energia que gera a vida. Ptah representa o momento em que a vontade ativa de Deus manifesta uma força sobre si mesmo que condensa sua substância original, a que chamamos espírito. Este reage, criando uma força contrária expansiva que põe o universo em movimento. Essas 2 forças contrárias polares produzem momentos de equilíbrio que criam o cosmos, os planetas, a natureza.
Os cientistas atuais chamam esse momento de Big Bang. A força que condensa é chamada de força centrípeta. A reação expansiva chamam de força centrífuga. Desde Einstein, se aceita que a matéria seja uma forma de energia, uma coagulação ou condensação de luz. O espírito é considerado a substância original, que por sua própria natureza imprime sobre si mesma uma força que a comprime num volume, na matéria, que é luz com densidade. Ao fazê-lo, gera automaticamente uma força contrária, que tenta soltar-se da forma em que está comprimida, conseguindo como resultado o movimento e o tempo. A terceira e última fase da criação é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com a mesma capacidade de criação e de consciência. O chamaram de Amon-Ra. O principal símbolo de Amon-Ra é sua enorme coroa, que simboliza a consciência que toma forma no mundo dual. Por isso, está dividida em dois ramos que saem da unidade. Cada ramo tem 7 folhas, 7 níveis por onde passa a consciência, desde o momento em que encarna pela primeira vez no corpo de um homem, até o momento em que se ilumina, livrando-se das limitações materiais. Quando a classe dos sacerdotes desapareceu, o sentido desse símbolo se perdeu. Isso fez com que se acreditasse que praticavam a idolatria, num sistema religioso com muitos deuses. No entanto, o Antigo Egito sempre acreditou em um único Deus. Basta entender o sentido de cada símbolo para revelar a sua aparente complicada teologia e descobrir que é tão simples quanto a sua geografia. No templo de Osíris, em Abidos, o único Deus, em cada uma das fases da criação, tem o seu próprio santuário. O último santuário é o de Amon-Ra. Representa o momento em que, no universo existente, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com o propósito de conscientizá-lo sobre a própria vida. Esta é a capela central do templo, dando importância central ao aparecimento da consciência no universo. Em seus muros, aparece o símbolo do deus Amon-Ra e o faraó, como o homem consciente que agradece pela vida, aceitando suas partes de luz e de escuridão, de gozo e de dor, compreendendo-a como um processo de aperfeiçoamento. Amon-Ra também simboliza de maneira fálica a multiplicação da consciência, com um falo à altura do umbigo, o lugar de onde cresce o homem. Usa sempre alguns dos símbolos sagrados, a chave da vida ou o canal da energia. O universo e sua essência, o homem, evolui até a consciência absoluta. O destino divino do homem é chegar ao passo seguinte da evolução, um ser espiritual e supramental. O faraó envolve Amon-Ra com uma capa transparente, representando o dar forma a Deus na mente do homem, para que compreenda a razão da existência. Aponta com seu dedo para o terceiro olho, ponto reconhecido em muitas religiões e cultos como a porta além do físico. Amon-Ra recebe uma taça em forma de coração que contém o amor e a sabedoria armazenada pela evolução de todos os homens. As 3 capelas seguintes estão dedicadas da seguinte maneira: a primeira a Osíris, a segunda a Ísis e a terceira ao filho de ambos, Horus. Na criação polar que se manifesta como luz e escuridão, Osíris e Ísis representam a luz, o avanço da consciência através dos ciclos de vida, morte e renovação. A polaridade contrária é representada por Sete,
a força da escuridão que detém o homem, a matéria condensada, as paixões animais. Horus nasce quando a luz triunfa sobre a escuridão. É o filho de Osíris e Ísis. Representa o momento em que cada ser espiritualiza a sua matéria, deixando para trás a sua animalidade original, transformando-se num ser sem limitações, consciente de todas as vidas que viveu. Osíris aparece nos muros de seu santuário com diferentes chapéus simbólicos na cabeça. Momentos distintos do processo de aperfeiçoamento, diferentes etapas e estados adquiridos. O processo de evolução acontece simultaneamente de duas maneiras. Um processo visível e exterior de evolução física, onde uma forma cada vez mais sofisticada de corpo é mantida e transmitida continuamente através da hereditariedade. E um segundo processo invisível de evolução do espírito através da reencarnação, em direção a graus cada vez maiores de consciência, até chegar o momento do nascimento de Horus no interior de cada homem. Num processo de autotransformação, se abandona a animalidade original, o peso morto da subconsciência corporal e a luz da consciência ilumina tudo. No santuário de Ísis, se explicava aos iniciados a existência de um princípio feminino, capaz de gerar luz. Seu nome significa trono. Cada imagem simbólica expressa um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem. Na filosofia esotérica, se diz que cada símbolo tem 7 chaves. Ísis é simbolizada por uma mulher com um abutre na cabeça, sobre o qual se apoiam 2 chifres de vaca que sustentam um disco dourado. Osíris e Ísis representam 2 forças gêmeas, orientadas à espiritualização da matéria, à evolução da consciência. No mito, converteram-se em irmãos ou em marido e mulher. O abutre é um pássaro que voa e que é totalmente dedicado à sua cria. Em seu interior, transforma as substâncias em decomposição, convertendo-as em alimento, em nova vida. A vaca representa o princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua, a mãe dos ciclos. Sustentam o disco dourado, a luz do sol, fonte da vida, a luz da consciência. Na reveladora história mítica, Osíris e Ísis governavam o Egito. Deram forma às suas leis, foram um instrumento da civilização, ensinando o respeito e a busca de Deus. Depois disso, Osíris prosseguiu sua busca em outras dimensões, a outras verdades e outros conhecimentos, deixando o reino, símbolo da mente, nas mãos de Ísis, sua esposa e irmã. Sete, seu outro irmão, a força animal obscura, queria apoderar-se do reino, da mente do homem e de Ísis, por quem estava loucamente apaixonado. Quando Osíris regressou, Sete, em conspiração com outros 72 nobres, o convidou a um banquete ao qual levou um belo sarcófago talhado na madeira, do tamanho exato de Osíris. Declarou que o daria de presente a quem se ajustasse nele perfeitamente. Um a um, eles experimentaram, e quando Osíris se deitou em seu interior, os conspiradores fecharam a tampa e selaram-na com chumbo. Depois, atiraram o sarcófago no Nilo. Sete, que representava a parte animal e passional de todo ser, tomou posse da mente, limitando-a às sensações e desejos do corpo. Os conspiradores simbolizam as reencarnações que a consciência presa no sarcófago do corpo tem que viver durante um ano cósmico, para transformar a matéria em espírito.
72 anos se passam enquanto a Terra percorre um arco de 30 graus de cada constelação na abóbada celeste. 12 constelações ocupam os 360 graus do firmamento, as 12 eras zodiacais. A grande volta do sistema solar, chamado ano cósmico, dura 25.920 anos. Segundo o mito, o sarcófago com Osíris chegou às costas do Líbano, onde, preso a uns galhos de tamarga, converteu-se numa bela árvore que o contém em seu interior. O rei desse lugar viu a bela árvore e a cortou para fazer uma coluna do seu palácio, sem saber que o sarcófago continuava incrustado em seu interior. Depois de muitas aventuras, Ísis resgatou o sarcófago e o trouxe de volta ao Egito. Quando Sete descobriu, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou-os por todo o país. Entretanto, Ísis percorreu o Egito e encontrou uma a uma 13 das partes, todas menos o falo de Osíris, que, segundo a lenda, foi devorado pelos peixes do rio. Um simbolismo do abandono da sexualidade e da animalidade originais. Ísis, ajudada por Tote, conseguiu unir os pedaços do corpo de Osíris e teve uma comunhão espiritual com seu marido. Ela ficou impregnada de sua essência e engravidou de Horus. Horus representa a iluminação, quando se abandona a roda de reencarnações, pois já se adquiriu a sabedoria necessária para não perder nunca mais a consciência adquirida. Esta história simboliza a evolução, o processo do espírito do homem, desde a primeira vez que encarna num corpo, até que depois de muitas vidas, através das emoções superiores, da inspiração e da intuição, alcança a iluminação e a sabedoria para sempre. O último santuário do templo é o de Horus, a porta que se abre às estrelas. Horus representa o momento da ressurreição, da iluminação e da imortalidade. O fim das limitações materiais, o momento de ver todas as vidas vividas, mantendo para sempre a consciência adquirida. A revelação afirma que o espírito do homem, depois de muitas vidas, chega a um nível de sabedoria em que compreende a razão de sua existência e as forças fundamentais do universo. A compreensão obtida por seu espírito, com o resultado das experiências de muitas vidas, o leva ao ponto de harmonia, em que pode libertar-se da roda de reencarnações e limitações da matéria. Esse momento acontece quando respeita os outros, aceita que tudo que ocorre é perfeito e permanece em paz e harmonia. Quando armazena altos níveis de energia vital e resolve, com toda a sua vontade, buscar a Deus em somente uma vida. Se ao chegar a esse nível, decidir esforçar-se para conseguir a perfeição, abre a porta ao caminho de Horus, à transformação que permite o abandono da roda de reencarnações sucessivas. Horus representa o triunfo da luz sobre a escuridão, o domínio da animalidade original, o fim das limitações materiais, o passo definitivo da ignorância à sabedoria, a porta dimensional que o leva acima das hierarquias do universo. Horus é simbolizado por um falcão dourado que tudo vê, que voa livre como um espírito, por cima das circunstâncias materiais.
Todos avançamos e reencarnamos, impulsionados pela força de Osíris, e levamos dentro de nós a semente de Horus, a passagem à imortalidade e à consciência permanente. Só poderemos chegar lá aprendendo a ser flexíveis, a valorizar o que temos, a aceitar as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam e a agradecer pela oportunidade de estar vivos, para tomar consciência de que fomos criados por amor. Terceira parte. A Esfinge, guardiã do horizonte. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. Nos templos, concentraram o conhecimento e a riqueza, transformando-os em polos impulsores do desenvolvimento da civilização egípcia. Ensinaram que o Espírito Eterno reencarna repetidamente como homem na Terra para viver um processo de aperfeiçoamento criado por Deus. Encarna em diferentes corpos, nasce em diferentes famílias, lugares e épocas, em diferentes circunstâncias materiais, econômicas e de saúde. Reencarna repetidamente na Terra, enquanto o sistema solar dá uma volta ao redor do centro da galáxia, que dura 25.920 anos. Esta volta é chamada de ano cósmico. Durante esse ciclo, a consciência do homem é influenciada pela energia de diferentes constelações. Assim como as estações climáticas, as constelações determinam os processos necessários à evolução. Os egípcios acreditavam que as estrelas que iluminam o dia do nascimento marcam o destino do homem e, em escala maior, o de toda a humanidade. Entendiam o destino como as dificuldades da vida, o que se deve experimentar para que se aprenda. Acreditavam que o homem chega à verdade comparando os extremos, num universo dual de contrastes, de luz e escuridão. Ao exercer seu livre-arbítrio diante das circunstâncias que atravessa, o homem aprende com os resultados de suas decisões. É a angústia que permite entender a paz, o medo que ensina a harmonia, as consequências do ódio é que trazem a compreensão do amor. Assim, vida após vida, há um processo de aperfeiçoamento espiritual. O homem nasce cada vez mais sábio, respeitoso e tolerante, até o fim do ciclo, quando torna-se um super-homem imortal. Nesse momento de iluminação, lembra-se de todas as vidas, da corrente de erros que cometeu, entendendo que, graças a eles, compreende hoje a razão de sua existência. Em paz e harmonia, com um altíssimo nível de energia vital, irradiando permanentemente amor, conquista seus poderes superiores e chega ao ciclo seguinte de evolução numa escala mais alta da realidade.
O processo evolutivo transforma a sua animalidade original, tornando-o um mestre elevado, um respeitoso ser imortal, capaz de experimentar a ausência de limitações. Esse modo de entender a vida proporcionou milhares de anos de paz e harmonia aos egípcios, desenvolvendo uma civilização exemplar. Os sacerdotes do Olho de Horus deixaram essas verdades no interior de seus templos. Por isso, nesta série de programas, os percorreremos um a um. Hoje, como pesquisadores, vamos chegar até a planície de Gizé para entender a mensagem da Esfinge. Uma mensagem que nos chega através do tempo, pois esse monólito de pedra é uma marca indestrutível para os pesquisadores do futuro. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Lembremos que a história contada por Platão sobre o desaparecimento da Atlântida tem origem egípcia. Foram os sacerdotes do templo de Neith que mostraram a Solon os antiquíssimos registros sobre Atlante, uma palavra egípcia relacionada com a água. O vocábulo Atlu significa água, limite da terra pela água. Ante significa divisão de terra. A palavra composta Atlante significa, portanto, terra dividida pela água. Na história de Platão, a capital da Atlântida, Poseidones, era uma belíssima cidade formada por círculos de terra separados por canais de água. Para descobrir os segredos da Esfinge, analisemos sua forma simbólica, seu gigantesco tamanho em pedra monolítica, sua localização precisa e a direção de seu olhar. Vamos recriar os movimentos dos astros depois do dilúvio, as marcas de erosão pela chuva em seu corpo e o seu significado. Os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo Atlante esculpiram uma gigantesca forma simbólica com uma série de signos astronômicos, um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zep Tepi, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zep Tepi é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A Esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13.000 anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38.000 anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo.
As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização.